Nesse final de semana, todo mundo teve acesso ao conteúdo de conversas particulares feitas por Sérgio Moro e Deltan Dallagnol no curso do julgamento dos processos da Lava Jato, especialmente do Triplex e alguns deslindes dessas conversas. Obviamente, isso causou um furor muito grande na esquerda, muita gente já começou a falar da anulação do processo do Lula, que Lula estaria livre, enfim, todo o impacto jurídico de tudo isso. Bom, eu fiz uma analisei a legalidade das conversas vazadas até agora, quando eu estou gravando esse vídeo, e o que pode ou não acontecer com o Lula, com a Lava Jato, com os julgamentos e inclusive com o ministro Sérgio Moro, por conta dessas gravações que foram divulgadas. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, mas antes, dê um like no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho para ajudar a MBL, acesse www.mbl.org.br/contribua. Bom, antes de mais nada, a gente precisa deixar uma coisa muito bem clara aqui. As provas foram obtidas de forma ilícita, houve uma invasão, um crime virtual. Um hacker, até agora desconhecido, invadiu os aparelhos de Sérgio Moro e Deltan, pegou os conteúdos da conversa, um conteúdo muito antigo aí, de alguns anos atrás, e agora levou à imprensa, levou ao The Intercept e causou um grande boom em todo o cenário político. Por quê? Começou-se a questionar, especialmente parte da imprensa mais ligada à esquerda e principalmente aqueles que defendem o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, começaram a questionar a validade do julgamento do processo do Lula, como se Lula, e até então criminoso, já julgado no TRF, já julgado no STJ, inclusive com os procedimentos analisados no STF, como se Lula fosse uma pessoa inocente, como se fosse tudo que foi produzido tivesse sido fabricado por conta de provas de todo um conluio fabricado por Sérgio Moro e Deltan. Uma prova que acaba sendo utilizada para validar aquela tese esquerdista de que houve um grande golpe, hoje houve um grande conluio contra o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Uma grande mentira. Então a gente tem que partir desse pressuposto. Tá? O primeiro ponto que tem que ficar bem claro para todo mundo. Lula é um criminoso condenado. Os crimes cometidos por Lula foram consumados, estão comprovados, foi validado por 3 desembargadores da segunda instância, por uma corte do STJ e pela corte do STF, inclusive a grande maioria dessa corte indicada pelo próprio PT. Então, vamos lá, sem passar pano para ninguém, Lula é um bandido condenado. Feita essa consideração, partimos então para a análise do que realmente aconteceu naquela conversa. O que aconteceu entre o Sérgio Moro e o Deltan? Houve legalidade? Houve licitude? Eu quero convidar para vocês para entender o que diz a Lei Orgânica da Magistratura, a lei que dá conta de como o magistrado deve conduzir o processo e a sua postura perante as partes. E aí vamos ao artigo 35, inciso 4º. São deveres do magistrado tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da Justiça, e atender aos que o procurarem a qualquer momento, quando se trate de providência que reclame e possibilite solução com urgência. E aí vem o Estatuto da Advocacia. Artigo 7º. São direitos do advogado. 3º. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinete de trabalho, independente do horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Então a gente vê aqui que tanto o Estatuto da Advocacia, nesse caso de forma análoga, porque o advogado, membro do Ministério Público e o juiz têm o mesmo padrão hierárquico segundo a Constituição, e a Lei Orgânica da Magistratura apontam a obrigação ao juiz de tratar com urbanidade e receber os membros do Ministério Público. Ponto. Deste modo, a gente vê bem claro que a conversa realizada entre Sérgio Moro e Deltan é uma conversa lícita, uma conversa legal, e que o Sérgio Moro agiu inclusive dentro dos ditames impostos pela Lei Orgânica da Magistratura, ele cumpriu estritamente com o dever. E aí, fazendo uma análise um pouco mais profunda do teor das conversas, o que a gente vê? Antes de mais nada, é importante deixar claro que a conversa que eu analisei foi apenas o teor divulgado, e é nesse ponto que a gente tem que focar. As conversas, elas estão um tanto quanto descontextualizadas, a gente não tem acesso ao teor integral das conversas, o que levou, o que não levou. E é facilmente possível que as pessoas manipulem e recortem a conversa para prejudicar Sérgio Moro ou para beneficiar outra parte. Isso é totalmente factível. Então, obviamente, a análise que a gente faz é estritamente com base no que foi divulgado. E ainda assim a gente chega à seguinte conclusão. Vamos lá. Primeiro ponto, as dúvidas de Dallagnol no momento de ofertar a denúncia. O que ele disse nas mensagens? Falarão que estamos acusando com base em notícia de jornal e indícios frágeis. Então é um item que é bom que esteja bem amarrado. Fora esse item, até agora tenho receio da ligação entre a Petrobras e o enriquecimento. E depois que me falaram, estou com receio da história do apartamento.
São pontos em que temos que ter as respostas ajustadas na ponta da língua. Bom, de tudo que a gente viu das conversas analisadas, fica bem claro que o diálogo entre Moro e Dallagnol é um diálogo de pessoas que estavam ligadas de alguma forma ao processo. Mas a gente não vê o Sérgio Moro conduzindo, pelo menos por essas mensagens, as investigações. A gente não vê o Moro dando as cartas de como investigar. E tampouco vê o Moro antecipando julgamentos. É natural do judiciário, assim como do advogado, ter acesso ao juiz para eventualmente despachar. Eu mesmo já fiz isso inúmeras vezes. Vou até o magistrado, apresento as questões, falo, excelência, esse ponto é importante por isso, a gente pode fazer assim, de outra forma. É natural, a gente não está pedindo uma sentença, a gente não está pedindo uma condução, não está ferindo a imparcialidade do judiciário. O que está se tentando dessa forma é simplesmente levar ao judiciário alguma questão. É natural isso, e o Moro tratando com a certa cautela que é dada. E um ponto que me chamou muita atenção foi quando Dallagnol se refere a Moro como caro. Uma pessoa que tem uma proximidade, que tem uma relação, ou está num conluio, não vai chamar outro de meu caro, de caro. Entendeu? É uma forma que transcende, inclusive, ao vernáculo coloquial, ao vernáculo usual. A gente vê claramente que há uma discrepância entre o que a imprensa e o que o Intercept tenta vender e o que efetivamente aconteceu naquela conversa, pelo menos no que foi vazado até agora. De tudo isso, fica muito claro que o Sérgio Moro agiu com o distanciamento necessário. Agora, o que tenta a imprensa, o que tenta a defesa petista fazer é muito sério, porque eles tentam, de alguma forma, anular o processo do Lula e já se manifestaram que pretendem fazer isso, porque dirão que houve uma parcialidade do Sérgio Moro. Para quem não sabe, a legislação impõe ao magistrado o dever de imparcialidade, ou seja, o magistrado ele tem que agir com um certo distanciamento do processo. A parcialidade é requisito essencial para a condução do processo. O juiz sendo parcial, é passível de anular o processo todo. E é isso que a defesa do Lula vai tentar fazer. E muita gente já fica questionando, mas a prova é ilícita, ela foi obtida de forma ilícita. Sim, a prova é ilícita, como eu disse lá no começo do vídeo, e foi obtida de maneira ilícita. O ponto que traz uma certa preocupação é o seguinte: no judiciário, especialmente no rito penal, impera um princípio chamado indúbio pro réu. E quando é para beneficiar o réu, você pode, já existem precedentes, inclusive do próprio Celso de Mello, utilizar prova obtida de maneira ilícita que causa algum vício formal, uma mácula formal no processo, um vício material. Então, se a defesa do Lula suscitar a nulidade processual, e se o juiz entender pela materialidade daquela prova e validar essa prova obtida de maneira ilícita, isso é, caso o Moro, e caso se comprove que efetivamente aquelas conversas foram de Sérgio Moro, claramente existe um risco processual para anular o processo. Obviamente, isso causa uma séria mácula, porque o que acontece, e é importante deixar bem claro, Lula não se tornaria honesto. Lula não se tornaria uma alma santa, muito pelo contrário, ele é um criminoso condenado em segunda instância, condenado em terceira instância, com a sentença validada pelo STF, como eu disse lá atrás. O que está tentando a defesa do Lula é realmente dar uma pedalada por conta de um vício que eles estão tentando criar para a partir de então anularem o processo. Não querem tornar Lula honesto por conta de uma questão material que comprove a honestidade dele. Não, muito pelo contrário, querem tornar o Lula solto por conta de uma nulidade que estão tentando fabricar no processo, para causar instabilidade jurídica, para causar instabilidade no governo atual e principalmente para causar instabilidade em Sérgio Moro. É uma questão muito crítica e principalmente o que vai ser divulgado nas próximas conversas, pelo menos a imprensa dá conta de que existe muito mais coisa para ser divulgada, pode ter um impacto muito pesado na condução da Lava Jato e do ministro Sérgio Moro. O ponto importante e o que é importante frisar, as provas foram obtidas de maneira ilícita e até agora, do que foi divulgado, não há capacidade legal de imputar nulidade a Sérgio Moro. O teor material das conversas até então divulgadas simplesmente mostram que o procurador vai até o juiz para levar a ele alguma situação. E não uma condução, não há uma mácula, não há uma questão de erro de conduta do Sérgio Moro como tentam imputar. E é nesse ponto que a gente tem que ficar atento, porque dentro de tudo isso vai se criar uma retórica muito grande, validando o discurso da esquerda e impondo alguma mácula ou dúvida na população quanto à conduta de Sérgio Moro. E aí, cabe a você prestar atenção nos fatos, prestar atenção no que diz a lei, no que diz o ordenamento jurídico e fazer um juízo sobre o que é correto, o que não é e quem está tentando manipular o quê. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.